Olá, estudante do oitavo ano, professores, professoras e todos que nos acompanham. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silene Félix e agora nós chegamos aí na última aula do nosso bimestre. Então, assim, meio que no clima de festa aí, criando as férias, mas temos atividades aí nesse dia, gente. Então, assim, vou contar muito com a participação de todos vocês. Então, já vou adiantar, temos um convidado especial hoje, tá? Então, vamos lá, título da nossa aula. Modalizadores e prosopopeia. Tema da aula: tirinhas e histórias em quadrinhos, HQs. Objetivos: nós vamos identificar as características linguísticas e multissemióticas dos gêneros textuais. Nós estamos na semana de estudos intensivos, é a nossa SEI, a última aula deste mestre. E vamos lá. Para iniciar, já que vamos falar sobre modalizadores, histórias em quadrinhos e tirinhas, já tem uma pergunta aí. Em outro momento, alguns já mandaram algo relacionado, mas qual é o seu super-herói ou super-heroína que você mais gosta? E quais são os poderes deles, tá? Ou deles aí. O que vocês têm aí para falar sobre isso? Vou dar 1 minuto e vou depois ler aqui o que vocês enviaram. Então, 1 minuto. Ó, voltamos. Farley, da professora Rosângela, diz o seguinte: é o Batman. Ele não precisa de poder. Será que o Batman não tem nenhum poder específico aí, especial? Aí vamos lá. A Maria Luísa coloca assim, eu não sei o nome, eu acredito que seja isso. Batsuki, se for, depois você fala aí a correção. Tem o poder de explosão. A professora Rosângela passa a resposta das alunas, que é Mulher Maravilha, Homem-Aranha. Então, esses são os personagens aí, os super-heróis que vocês comentaram. Então, aguardo mais, conforme for subindo aqui as respostas, vou falar com vocês sobre isso. Já como eu mencionei para vocês, nós vamos falar sobre a questão de super-heróis, tirinhas, histórias em quadrinhos. No decorrer da nossa aula, nós temos um convidado, o Cadu Simões. Ele é o criador do personagem, né, o Homem Grilo. E, assim, temos 2 tirinhas também da Clara Gomes, que são artistas, né, produção que nós usamos muito nas nossas aulas. E se você tiver já alguma pergunta para fazer nessa questão aí de tirinha, de história em quadrinhos, já prepara aí para o que depois o Cadu vem falar conosco. Então, vamos lá. Vocês comentaram, então, que são esses super-heróis, e conforme forem chegando eu vou ler. E tem mais uma pergunta aí, relacionada à questão dos modalizadores, que nós vamos falar um pouquinho na frente. E sobre essa palavra aí que está na tela. Alguém já ouviu falar? Você conhece algo? Ou sabe o que é personificação ou prosopopeia? Se você sabe o que é, mande aqui os exemplos. 1 minuto. Olha, o Matheus Eric, da
professor Kleimar, diz assim, está falando sobre o personagem, ele falou que gosta do Homem de Ferro. Aí, sobre a questão se sabe o que é personificação ou prosopopeia, aí o aluno Vitor, não, aqui, a Vitória diz o seguinte, não faço a menor ideia, vocês nunca ouviram falar de prosopopeia? Eu pensei que fosse sair alguma questão aí relacionada, que normalmente eles fazem assim, ligação com onomatopeia, centopeia, sai essa questão, mas não saiu, mas vamos lá. O Henrique também diz assim, ó, não faço a menor ideia. Poxa vida, então vamos contextualizar aí o que é prosopopeia, que também pode ser conhecido como personificação. Então, na tela para vocês, irei fazer a leitura aí. Então, vamos lá. Prosopopeia ou personificação consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais características dos seres humanos. Essas características eu coloquei físicas e sentimentais. Mas no caso da personificação, né, ou prosopopeia, como é chamado, são mais características de sentimentos, de ações, emoções, né, situações humanas, tá? Trata-se, então, de uma figura de linguagem utilizada em desenhos animados, nas histórias em quadrinhos, nas tirinhas, na literatura, em letras de músicas, histórias de ficção e nas campanhas publicitárias. Por exemplo, o gênero textual fábula, as fábulas que são textos curtos e que geralmente utilizam animais como personagens, com o objetivo de passar uma lição de moral. Por meio da prosopopeia, que é esse animal que é personificado, nós temos ali uma análise. Então, a prosopopeia na história, nós podemos perceber qual a intenção, né, qual a intencionalidade do autor. Ou seja, na prosopopeia, nas personagens ali, eles passam uma lição de moral com características de situações humanas, ok? Então, ali na fábula é um bom exemplo dessa personificação. Aí eu falei com vocês que sempre traria um termo a mais. Aí eu coloquei atenção. Nós temos o termo também animalização. O que seria isso? É quando nós utilizamos características dos seres humanos, né, a animais. Então, assim, às vezes até essa palavra animalização é usada no sentido pejorativo, no sentido que uma pessoa tem atitudes grotescas, de fera, tá? Só para vocês saberem aí. Aí eu coloquei uma imagem aí que é uma personificação. O sol sorrindo, o sol com óculos. Então, assim, características humanas. Sorrir. O sol não sorri, né? Então, é uma característica humana. Então, eu quero que vocês percebam isso. Personificação é atitudes humanas em objetos e seres inanimados. Histórias em quadrinhos tem muitas, muitas mesmo. E já que acredito que vocês conseguiram perceber isso, tem outras figuras de linguagem que podem até causar confusão. Mas, para ficar claro, eu vou colocar aqui algumas atividades e vocês vão entender aí o contexto. Tem uma tirinha, a da Clara aqui, da Clara Gomes, que nós usamos bastante, como eu mencionei, e está assim. Já que personificação é atribuir características humanas nos objetos ou seres irracionais, você consegue identificar aí se tem alguma personificação? Então, vou fazer a leitura de cada quadro. Bom, no primeiro quadro aí nós temos, né, a Joaninha e o Mauro, né, o Minhoco. Assim, fico pensando se está em nossas mãos. Segundo quadro, tomar a atitude que vai gerar uma onda de felicidade e paz no mundo. Terceiro quadro, tec-tic, tec-tic, tic-tec. Ela está digitando ali, mandando mensagem, ligando. Aí o último quadro, oi amigo, qual a promoção da pizza de hoje? Consegue perceber aí, no contexto da imagem, e até mesmo em alguma parte da fala e da conversa da Joaninha com o Mauro, se tem alguma personificação? Então, eu vou dar aí 1 minuto para vocês falarem aí, se vocês conseguem identificar alguma parte que tenha personificação. Então, 1 minuto.
Muito bem. Olha, os alunos estão comentando aqui, os professores mandaram as respostas. Onda de felicidade, né? Então, onda, movimento do mar. A onda tem felicidade, tem algum sentimento? Então, colocaram esta parte. Aí a Pro Priscila coloca assim: a Joaninha fazendo ligação. Joaninha, bichinho, escreve, fala, faz ligação ainda. Então, aí nós temos uma personificação. Muito bem. Aí ela coloca assim: atitude de gerar paz e felicidade. Atitude, gestos são situações humanas ali naquele contexto. Então, nós podemos perceber aí que eu foquei para vocês a parte da personificação. Então, a Joaninha faz ligação, eles conversam. Então, atitudes humanas. Principalmente a parte aí da personificação ficou bem claro para vocês. Vocês estão colocando muitas das respostas aqui. Muito bem. Agora, a segunda parte aí. Essa eu foquei na parte de personificação. A segunda, eu quero falar sobre modalização, os modalizadores que entram no contexto aí. Então, a segunda tirinha na tela aí para vocês. Então, vamos lá. E qual o efeito modalizador que vai aparecer aí no quadro da palavra tudo vai mudar? Ou melhor, tudo vai melhorar. Então, nós temos aí a Joaninha teclando. Então, nós já sabemos que ela está fazendo já uma parte aí personificada, né? Que Joaninha não usa computador, não usa tablet, mas aqui tem a personificação. Então, ela está escrevendo. Capítulo 1. Tudo vai melhorar. Aí, segundo quadro. Quer dizer, a maioria das coisas pode melhorar. Ou, talvez, uma coisa ou outra pode melhorar. Não sei se consigo enganar o público a ponto de virar best-seller de autoajuda. E aí, esse efeito modalizador. No primeiro momento ela fala que tudo vai melhorar. Depois ela diz assim, a maioria. Depois, talvez. Vocês conseguem lembrar qual o efeito que tem essas falas? Então, quando eu digo tudo vai melhorar, quando eu digo talvez, ou a grande maioria, ou um pouco, qual é o efeito modalizador que essa frase aí ela vai causando no decorrer da tirinha? Então, vou dar também mais um minuto. Ok, eles estão focando bastante aqui, os alunos, na questão da personificação. Estão falando assim, nossa, Joaninha escrevendo, Joaninha falando, Joaninha tendo sentimentos. Ó, essa parte é a parte que nós falamos da personificação. Aí na questão dos modalizadores, aí os alunos aqui da professora Sandra colocam o seguinte, dá a ideia de possibilidade. Então nós falamos bastante sobre os modalizadores, que dá uma certeza, uma hipótese, uma indicação, ou a ideia de possibilidade. Então, será que ele mostra a dúvida? Então, conforme ela vai fazendo a tirinha, ela está bem convicta, né? Tem certeza. Depois ela já fica assim, talvez, não são todos. Então, vai mudando, vai dando possibilidades. Então, muito bem. Ótimo. Aqui, então, nós tivemos duas tirinhas, conforme mencionei, que nós vimos a parte de personificação aí das personagens e também a parte modalizadora, que, que no caso aí a Joaninha vai mudando o contexto e dá de uma certeza, vai para uma possibilidade. Na sequência, como eu falei para vocês, nós temos aí um convidado que ele é o criador aí do personagem, ou da personagem que vai aparecer na tela para vocês. E nós já trabalhamos em uma aula. Então, vou fazer a leitura aí dos quadros que aparecem e na sequência eu chamo o convidado. Vamos lá. Então, essa atividade, então, eu retirei do site deles especificamente, tudo bem, do Cadu Simões, e temos lá o Homem Grilo. O Homem Grilo ganhou seus poderes após ser mordido por um grilo radioativo. Aí continua. Ele possui força e agilidade proporcionais à de um grilo.
O que lhe permite, né, o que lhe permitem, dar grandes saltos entre os prédios. Além disso, ele também possui o sensacional sentido de grilo, que os avisa dos... Aí, quac, cai lá. Agora, ele só precisa aprender a usá-los. Então, assim, até o efeito modalizador nós temos nessa parte ali. Com o além disso, nós já vimos falado até numa aula, que o além disso é porque alguma coisa já foi comentada antes, né? Então, falando um pouquinho sobre o homem grilo e até essa questão em que entrou o modalizador, eu vou convidar, então, o Cadu. Ele vai se apresentar, falar um pouquinho sobre a história dele. E vamos perguntar como que deu a ideia, como que surgiu essa história de criar o homem grilo aí. Vamos lá, consegue falar para o seu Cadu? Cadu, tudo bem? Olá, bom dia. Bom dia, Cadu. Conta então aqui para nós um pouquinho dessa sua ideia de criar o Homem Grilo. Eu coloquei até na tela um pouquinho da sua biografia ali. Eu até vou falar sobre isso. Vamos ver se eles conseguem colocar na tela, que eu quero fazer a leitura aqui para os alunos. Vamos rapidinho, conseguem? Então vamos lá, o Cadu já apareceu aí na tela. Ele vai falar um pouquinho sobre a formação dele, que ele fala, ele é historiador. E eu achei interessante que ele coloca assim, é roteirista por insistência, é natural de Osasco, uma cidade localizada no faroeste de São Paulo. E ele começou a fazer os quadrinhos, as tirinhas dele em 2000, publicados então de formas independentes, né, pela internet. E ele também participou de um prêmio, ele como roteirista revelação. Então conta para nós um pouquinho, Cadu, como que é essa situação, como que você chegou a ser o criador do Homem Grilo? Bem, eu criei o Homem Grilo ainda quando eu era criança, né? Eu tinha uns 10, 11 anos. Eu gostava muito de super-heróis quando eu era criança, lia bastante. E eu criei o Homem Grilo como uma brincadeira, assim, sem maiores pretensões, né? Foi só alguns anos mais tarde, já com uns 17 anos, no final dos anos 90, que eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser quadrinista, né? E aí eu chamei o Ricardo, que na época era meu vizinho, para desenhar as histórias, né? Porque eu gosto mais de escrever, né? E eu não desenho tão bem. E aí junto a gente criou o Homem Grilo, né? E só que a gente escolheu ir para um caminho mais de comédia, né? Então o Homem Grilo ele é mais parecido com o Chapulin Colorado do que com o Homem-Aranha, né? O Ricardo ele já faleceu, ele faleceu em 2015, né? E quem desenha atualmente as histórias do Homem Grilo é o Fred Hildebrand, né? Que desenhou essas histórias que foram apresentadas, né? E assim, você coloca lá na sua biografia que você participou desse prêmio. Como que é esse prêmio para os alunos terem noção de qual é o contexto? O HQ Mix ele é o mais tradicional prêmio de quadrinhos, né? Todo ano ele premia diversas categorias, né? Como melhor desenhista, melhor roteirista, melhor colorista, etc., né? E em 2007, em 2008, eu ganhei o prêmio de roteirista revelação por essa edição aqui do Homem Grilo, né? O que foi esse troféu aqui, né? O HQ Mix, o interessante dele é que cada troféu representa um personagem, né? E o troféu vai mudando todo ano, né? Esse personagem aqui é o Samurai do Shimamoto, né? E eu ainda tenho um segundo HQ Mix, né? Que é esse troféu aqui que eu ganhei para um outro trabalho, né? Aqui são os personagens dos três amigos, né? Do Laerte, do Glauco e do Angeli, né? Então, praticamente é bem legal o HQ Mix, porque os troféus são colecionáveis, né? Assim, nessa questão da criação do Homem Grilo e dos demais personagens que eu sei que você criou e tem algum contexto de tentar levar essa questão de uma visão política, visão poética? Qual é a linha assim do Homem Grilo? Que ele fala que ele foi mordido e criou os atributos de um grilo. E como você leva assim, o contexto das histórias, o enredo? O Homem Grilo, ele é uma paródia, né? Ele é uma paródia com o universo dos super-heróis. Então, eu brinco muito com os clichês típicos das aventuras de super-heróis, né? Então, o herói que ganha poderes por algum acidente relacionado à radiação, isso é bem comum dos heróis dos anos 50, 60, né? E, só que, como eu disse, né, por ser uma paródia, então ele é um super-herói que é bem-humorado, né? Então, ele não sabe usar os poderes dele, ele tem medo de barata, ele sempre acaba resolvendo os casos dele meio que por acaso, né? Eu acho que é mais a cara do quadrinho brasileiro, né? Tem essa viés de humor, né? E você disse que é roteirista por insistência. Comenta um pouco sobre isso para nós. Então, isso é uma brincadeira, porque a minha formação mesmo, acadêmica, é como historiador, né? E eu digo que eu sou roteirista por insistência porque não existe um caminho formal para você se tornar roteirista de quadrinhos, né?
Então, e é algo assim meio fora da curva, né? Então, foi muito um autoaprendizado, né? Eu tive que encontrar meus caminhos sozinho, né? Não existe assim, um curso de roteiro, de quadrinhos, nada, né? Então, foi muito por insistência, por tentativa e erro, né? Ok. E assim, você tem algum personagem favorito ou artista que te inspira ou inspirou nesse contexto? Eu gosto muito de um escritor, ele não é quadrinista, ele escreve livros de literatura, né? Que é o Terry Pratchett, ele é um escritor inglês. E eu gosto também de um roteirista de quadrinhos, que também é escritor, que é o Neil Gaiman, né? Inclusive, os dois já trabalharam junto, tanto o Neil Gaiman quanto o Terry Pratchett, né? Eles têm um tipo de escrita que mistura ação com humor, que é o que eu gosto de fazer, né? A minha escrita sempre tem um viés humorístico, né? Então, por isso eu me inspiro nesses autores. Aí você contou que assim a sua criação é todo o contexto ali gira na cidade, sua cidade, Osasco. Então o Homem Grilo passeia ali pelo contexto e você busca assim, sempre situações do dia a dia para envolver o Homem Grilo, é isso? A referência de Osasco, né, é justamente como eu moro aqui, né? Então, em geral, os autores falam para você escrever sobre aquilo que você conhece, né? Só que a Osasco do Amengrilo é uma Osasco diferente, né? Ela é bem maior do que é na realidade, né? Ela é uma megalópole, né? Imitando as cidades fictícias das histórias em quadrinhos, como Metrópolis e Gotham City, né? Mas ela tem aspectos da Osasco real, né? Então, nas histórias vai aparecendo vários lugares, cenários e personagens que existem de fato em Osasco, né? Ótimo, eu até comentei para ele assim que eu sou de Caracas Cities, então eu sou vizinha dele praticamente, Carapicuíba ali ao lado. Eu Sim, coloquei. a City tem no universo do Homem Grilo também. Então, eu gosto muito. E eu coloquei aqui também algumas perguntas. A questão que eu coloquei aqui por último. E quais são as vantagens e desvantagens de ser assim, de trabalhar na sua área? Conta aí para os alunos terem noção de criar e também inspirá-los, né? Eu gosto muito, né? É um trabalho criativo, então é bem divertido, né? Não é um trabalho maçante. Eu adoro contar histórias, né? Eu adoro escrever. Eu não me vejo não fazendo isso, né? E a grande dificuldade é que o mercado de quadrinhos no Brasil ele é muito pequeno, né? Então eu não vivo só de quadrinhos, né? Eu tenho que na verdade, o meu trabalho, meu ganha-pão do dia a dia é como revisor de texto, né? Então, já foi menor, né? O mercado hoje em dia ele está um pouco melhor, mas eu espero que futuramente o mercado aumente, né? E eu possa viver só da produção dos meus quadrinhos, né? Então, nosso tempo está acabando, mas assim, eu quero que você deixe uma mensagem para os estudantes. Como que funciona essa questão inspiradora para eles também criarem as tirinhas deles, os quadros, enfim. Como que funciona? Dê algumas dicas aí. Que mensagem você pode deixar para eles aí? Hoje em dia, para começar a fazer quadrinhos, já é bem mais fácil do que na minha época, quando eu comecei, né? Na minha época não tinha curso, não tinha nada, né? Hoje em dia você já tem alguns cursos, inclusive online na internet. E para publicar também pela internet é muito fácil, né? Hoje em dia você abre um blog ou você publica em alguma rede social, né? Então tem muitos quadrinistas que publicam nas redes sociais e fazem grande sucesso, né? Você não precisa necessariamente publicar impresso, né? Você pode publicar só digitalmente e a grande vantagem da internet é que você alcança o mundo todo, né? Ok, então assim, muito obrigada então, Cadu, assim, por essas explicações, né? E assim, eu vou passar o contexto da aula, valeu, assim, acredito em outros momentos, se der também quero convidá-los, porque vai ficar convidá-lo para ficar muito o trabalho que os alunos, então eles ficam vendo, falam assim, nossa, o Homem Grilo é tão próximo, bacana, muito obrigada aí pela participação. Eu que agradeço. Então, continuando aqui, obrigada, Cadu. Nós então vimos hoje, eu deixei para vocês aqui, vou deixar na tela algumas informações que vocês podem buscar nesses sites aí, que falam um pouquinho mais sobre histórias em quadrinhos, como funciona, como produzi-las. Na aula de hoje nós analisamos algumas tirinhas, 2 tirinhas, falamos então sobre o que é uma personificação, ok? E acabou a nossa aula. Estará aí a habilidade 0816A. Eu agradeço então a todos os professores, todos os envolvidos, a todo o pessoal da equipe, a produção, o pessoal de Libras. Até o próximo bimestre. Descanse e aproveita. Próximo bimestre, assim, com aulas sobre arte também no contexto da gramática. Sensacional, pessoal. Muito obrigada por acompanhar até aqui e bom recesso aí para quem estará, tá?
na tela e avaliem a nossa aula. Até a próxima. Obrigada a todos mesmo de coração.